Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Igor Viana, sou acadêmico do curso de Medicina na Faculdade Atenas de Sete Lagoas e hoje vim falar para você sobre câncer de boca, mais especificamente sobre tumor em glândulas salivares. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima-se que, dos anos de 2020 a 2022, foram diagnosticados no Brasil mais de 15 mil novos casos de câncer de boca e orofaringe, sendo que a sua maior incidência foram em indivíduos do sexo masculino e em pessoas maiores de 55 anos de idade. Contudo, sabemos que fatores como tabagismo, etilismo, fatores genéticos, ambientais, além da prática do sexo oral sem a devida proteção, onde o indivíduo pode ter exposição ao HPV, são fatores de desencadeamento desse tipo de doença. Bom, embora seja pouco elucidado, o tumor, o câncer de glândula salivar, ele pode ter um fator hereditário muito forte. Mas sabemos que as translocações cromossômicas são as alterações genéticas mais comuns em tumores de glândulas salivares. Dando seguimento na nossa discussão, é importante que seja elucidado que os tumores malignos de glândulas salivares, eles podem estar presentes nas glândulas maiores, que são as parótidas submandibulares e sublinguais, mas também podem estar presentes nas glândulas menores, que estão relacionadas à mucosa do trato gastrointestinal e processo respiratório superior. Bem, as glândulas salivares, de forma geral, elas são glândulas anexas ao sistema digestório e possuem uma origem ectodérmica. Elas são classificadas como glândulas exócrinas, cuja sua função principal é secretar saliva na cavidade oral, mantendo as túnicas mucosas da boca e da orofaringe úmida. Também atuam na limpeza dos dentes, durante o processo de alimentação, ao aumento da secreção de saliva para que facilite o processo de lubrificação e que amoleça os alimentos, auxiliando no processo de motilidade, de mastigação e também iniciando a digestão química na boca. Anatomicamente, as glândulas salivares parótidas, elas encontram-se inferior e anterior às orelhas, entre a pele e o músculo masseter. Seu ducto atravessa o músculo bucinador e sai em cima do segundo molar. Já as glândulas submandibulares, elas se encontram no assoalho da boca, mediais e parcialmente inferiores ao corpo da mandíbula, e a sua abertura de seu ducto se dá na região superior ao músculo gineuglossus. Já as glândulas sublinguais encontram-se abaixo da língua e superior às glândulas submandibulares. Seus ductos sublinguais são menores e se abrem no assoalho da boca. Seu ducto está em uma região próxima aos músculos gineoióideo, músculo estiloióideo e músculo miloióideo. Bem, a secreção proveniente dessas glândulas alcança a cavidade oral por meio de um sistema de ductos. As glândulas salivares menores são numerosas e localizadas em diversas regiões da boca, como palato, lábio, língua e mucosa jugal. Tipicamente, estão na camada da submucosa, possuindo ductos curtos que levam a secreção até a superfície da mucosa. As glândulas salivares maiores produzem o total de 85% da nossa saliva, na proporção de 65% a 70% produzido pela submandibular, 20% produzido pela parótida e 7% a 8% pela sublingual. Bom, mas como é feita a diferenciação dessas três glândulas salivares maiores? A glândula salivar parótida, ela é responsável por uma secreção serosa, onde há a presença majoritária de líquido aquoso e algumas enzimas. Já a sublingual e a submandibular, ela tem a predominância de uma excreção mucosa para que auxilie em todo o processo da motilidade e deglutição do alimento. Na saliva também podemos encontrar algumas substâncias que são extremamente importantes para a manutenção homeostática, como imunoglobulinas, que é a primeira linha de defesa do nosso corpo, o IgA, lisozimas, que tem ação bactericida, lactoferrina, que tem ação bacteriostática, prolina, que protege o esmalte dos dentes, petialina, que inicia a digestão do amido, em pH próximo a 6,8. Histologicamente, é possível diferenciar essas glândulas salivares maiores, sendo que a glândula parótida, numa lâmina histológica, ela vai classicamente ter um arranjo em cacho de uvas. Ela também vai ter a presença de um citoplasma corado intensamente com rosa pela eosina, pelo acúmulo de proteínas em seu interior. Já a glândula submandibular e a sublingual, elas vão ter 85% de sua composição acinar serosa e 15 a 20% geralmente de tubular mucoso, responsável pela excreção de muco.
Ok, mas por que a saliva ela é tão importante afinal? A saliva produzida, ela possui um caráter isotônico justamente pelas células axinares, mas ela sai da glândula com caráter hipotônico, modificado pelas células ductais. As células mioepiteliais são responsáveis pela contração e para a expulsão da saliva para o canal salivar. Estímulos para o sistema nervoso parasimpático irão aumentar a produção de saliva, tais como cheiro, náusea, alimento, condicionamento. Já ao contrário, o que inibirá o sistema nervoso parasimpático, a hidratação, medo e sono, vai fazer com que a diminuição de saliva seja diminuída. Então, contextualizando tudo que foi falado até o momento, a digestão mecânica acontece na boca a partir da ação dos dentes e da língua sobre o alimento. Ela vai promover a quebra dos componentes alimentares em partículas menores, aumentando a superfície de contato para a ação de enzimas presentes nas secreções, como a saliva, por exemplo, que contém amilase salivar, que vai ser responsável por degradar o amido, a pitialina. A saliva também é rica em vários compostos, que aqui foi citado. Então, no caso de um paciente oncológico com deficiência nas glândulas salivares, tudo isso ficará desprotegido e desfavorável. Então, a região da cavidade oral ela vai sofrer bastante com esse tipo de tumoração. Como havia sido mencionado, esse tipo de câncer, infelizmente, ele é diagnosticado em fases mais avançadas. Alguns dos sinais e sintomas clássicos são massa ou nódulo no rosto, pescoço ou boca, dor contínua no rosto, pescoço ou boca, diferença entre o tamanho ou forma de um dos lados do rosto, dormência em uma das partes dos rostos, fraqueza nos músculos do rosto ou problemas de abrir a boca amplamente. Por ser uma doença de início assintomático, o diagnóstico se dá por tomografia computadorizada ou ressonância magnética, que servirá para apontar o surgimento tumoral e é muito importante principalmente para o estadiamento da doença. Como diagnóstico diferencial, existem estudos, como no Hospital do Câncer de Barretos e no Hospital das Clínicas em São Paulo, que visam entender e elucidar o mecanismo comportamental deste tumor e buscam por novas drogas e opções de tratamento. Mas sabemos que o teste genético é ainda uma grande opção, principalmente em pacientes que têm a predisposição, mas infelizmente, por questões onerosas, não está disponível na rede pública de saúde. O estadiamento da doença é muito importante para que nós possamos ter um prognóstico do tratamento. É avaliado o TNM, onde o T nós avaliamos o tumor, N o número de linfonodos e M se ele é metastático ou não. Essa análise se dá por meio de biópsia histopatológica. É importante salientar que hoje existem exames específicos que analisam a superexpressão e ampliação do HER2. O gene HER2 nada mais é do que um receptor tirosinoquinase que controla a proteína na superfície das células e, em quantidades normais, é responsável pela duplicação e crescimento das células epiteliais. Este exame se dá por realização de imunohistoquímica utilizando a técnica FISH. Os principais exames para estadiamento são tomografia computadorizada de face e pescoço, ressonância magnética de face e pescoço, TC de tórax com ou sem contraste para avaliar lesões metastáticas. Pacientes com HER2 positivo, receptor de tirosinoquinase positivo, eles são grandes candidatos para fazer uso da imunoterapia, que tem tido grandes efeitos positivos no tratamento do tumor de glândulas salivares. Durante o tratamento quimioterápico, alguns exames são solicitados ao paciente a cada ciclo de quimioterapia, como hemograma completo, onde nós vamos analisar as hemácias, para que analise o risco de anemia, a hemoglobina, neutrófilos segmentados, que tem correlação com a imunidade, e plaquetas, que tem correlação com o risco de sangramentos. TGO e TGP, que são marcadores de lesões hepáticas, ureia e creatinina, que são marcadores renais, fosfatase alcalina e gama-GT, que são marcadores de colestase, e a vitamina B12 e vitamina D do paciente. Os tratamentos de primeira escolha quimioterápica são a base das platinas. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado por ouvir até aqui.